Valeu, galerinha. Tô orgulhoso do desempenho da turma. Tô muito feliz. Tem uma galera aí que tá muito ágil no raciocínio. Tinha a colinha no quadro pra tu dar uma olhadinha. Mas o mais importante é primeiro tu perceber que isso aí é uma equação exponencial. Mas tem dentro dela uma equação de segundo grau disfarçada. Para a gente poder enxergar com mais clareza essa equação de segundo grau, a gente pode usar na matemática uma troca de variável. Em alguns livros eles chamam isso de artifício. Se o cara estiver muito apaixonado, por exemplo, ele diz que o 3x é um coraçãozinho. Olha que meio. O amor, o coraçãozinho ao quadrado, menos 12 coraçõezinhos, isso é o meu coração. Mais 27 igual a 0. Sensível, vou botar a flechinha pra você. Pessoal, para resolver isso, tu pode usar a Bhaskara. Eu não tenho nada contra a Bhaskara. Na verdade, é que é um processo que dá ser demorado. Se o cara está com o seu produto afiado, ele sabe que o produto dá o C e a soma dá o B com o sinal trocado. O pessoal viu aí então que o coração linha e o coração duas linhas ficou 3 e 9. 3 vezes 9, 27. 3 mais 9, 12. Está lá a nossa variável então. Meiga. Agora olha só. Eu chamei o coração de 3x e achei duas respostas para o coração. Achei uma resposta e achei outra. Quais foram as respostas? Ou ele vale 3, ou ele vale 9. Olha como no final ficam duas equações exponenciais simples. Então, olhando ao todo, parece, olhando a equação original, tu pega um leigo que não entende matemática, tu coloca isso aqui na frente dele e infarta. Pelo amor de Deus, o que é isso? Mas se tu decompor em duas contas, um Bhaskara ou subproduto e uma finalização de equação exponencial, fica fácil. Treinando uma ou outra, tu acerta já o desafio da próxima prova. Então, ó, 1, não tem ninguém ali, é porque é 1, né? Fatora o 9, 3 ao quadrado. As bases foram igualadas, então os expoentes têm que ser iguais. Solução para a equação, 1 e 2. Então tu viu, cara, é isso. Isso é equação exponencial. Se a gente treinar, a gente vai dar conta do recado. Se não treinar, fica confuso mesmo, natural. Agora sim, agora que a gente já sabe o que é equação exponencial, eu quero resolver aquele desafio da apostila. 3 igual a 3. 3 igual a 3. Aquele 3 na direita, não passa de colocar 3 elevado a 1 dividido por 2. Todos. Então eu não posso passar ele dividido, já que também. O que? Um 3? Pode. É, esse aqui, né? Sim. 3, 1. 3 sobre 3. Bom, ô pessoal, agora olha só. Estamos todos cansados, dá um gás aí só para tu conseguir aproveitar o final. Isso aqui é uma coisa inacreditável. Tava vendo um programa esses dias nessa TV paga aí, né, do Ictiosauro, já viram? Um dinossaurozinho que vivia nos mares há milhões de anos atrás. E, cara, o que mais me impressiona é tu ter vários fósseis desse ictiosauro e com a mudança de um fóssil para o outro, uma mudança no osso, o cara vai lá, tá passeando no deserto, vê uma rocha, que qualquer outra criança chutaria a rocha, bem feliz, e ele, meu Deus, um fóssil. Ele vê uma mancha no chão, o cara tem o olho treinado, ele acha um fóssil. O osso de um bicho de milhões de anos atrás, que foi soterrado e por uma série de coincidências bizarras, aflorou na frente de um cara capaz de reconhecê-lo. E o estudo desse fóssil evoluiu o estudo que nós temos sobre a origem da vida do nosso planeta, né? Que nós hoje sabemos que a vida toda do planeta é oriunda de uma mesma forma de vida original, né? Todos nós, todos os bichinhos vivos da Terra são oriundos da mesma forma de vida primordial que foi sofrendo processos evolutivos, né? Que loucura! Olha só como é que a gente conseguiu obter essas certezas. Página 58, conexões. A datação de um fóssil utilizando o carbono 14 é uma técnica que auxilia a pesquisa arqueológica para a determinação com boa exatidão a sua idade. Foi o químico Willard Lieb, 1908 a 1980,
que desenvolveu essa técnica no início dos anos 50, e esse estudo lhe trouxe em 1960 o Prêmio Nobel de Química. Imagina um Prêmio Nobel, não consigo nem imaginar o que é isso. O carbono 14 acumula-se durante a vida da planta ou do ser vivo e decai a partir de sua morte. Tu vê, cara, a natureza ela diferencia o carbono 12, o comum, do carbono 14. A natureza, ela vai, enquanto o cara está vivo, vai colocando carbono 14 no meio dos nossos carbono. Depois que o bicho morre, esse carbono 14 vai decaindo. Então se eu pego um bicho, um fóssil de um bicho e conto quantos carbono 14 tem lá, qual é a proporção de carbono 14, eu sei há quanto tempo atrás esse bicho morreu. Incrível essa técnica. Assim, a sua datação é basicamente uma medição da quantidade remanescente desse elemento na constituição do fóssil. Esta medição aponta o quanto deste elemento foi perdido durante o período em que se fossilizou. Como a meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.715 anos, muitos fósseis apresentam quantidades mensuráveis de carbono 14 depois de milhares de anos. Então, mesmo depois de milhares de anos, ainda tem um pouquinho de carbono 14. Como eu sei que cai pela metade a quantidade de carbono 14 a cada 5.000 e poucos anos, eu consigo prever quantos milhões de anos tem o fóssil. É assustador, não conforme. É radiação. Carbono... eu não sei se eu falei para vocês, eu falei para vocês que a natureza é radioativa? Te falei que agora se eu pegar um contador Geiger eu tenho radiação aqui? O que o negócio está dizendo é que vocês são mais radioativos que a natureza, o resto da natureza. Um bicho vivo acumula mais carbono 14 que é radioativo do que um pedaço de pedra. Então se eu pegar um contador Geiger e for medir em ti, dá mais radiação do que numa rocha do chão. Que loucura, né, cara? E aí, medindo quão radioativo ainda é o fóssil, dá para saber há quanto tempo ele morreu. Porque a radioatividade vai diminuindo com o passar do tempo. É isso que ele está dizendo, cara. Eu fiquei chocado quando eu descobri que a natureza é radioativa. Eu pensei, meu Deus, pode ter câncer a qualquer momento. Se der zebra. É assim que funciona, é assim, a vida é assim. O estudo de Willard Lieb mostra que se uma pequena fração da quantidade original de C14 estiver presente, com medições apropriadas de laboratório, pode-se determinar a idade de qualquer fóssil. A equação que fornece a quantidade de carbono 14 remanescente em função do tempo é dada por... Caramba, que equação é essa, cara? Dá uma olhada nisso. Q0, que multiplica 1 sobre 2, elevado a T sobre 5.715. Espera aí, eu já vi uma coisa parecida com essa. Ah, já vi. Sim, lá na página 55, como é que ficou a equação que eu montei para o iodo radioativo? 100%, que era a quantidade inicial. Alguém copiou a equação que eu montei? Vezes 1 sobre 2. T sobre 13. Por que é T sobre 13 e na do cara é T sobre 5.715? A meia-vida do iodo era 13 horas. A cada 13 horas cai pela metade a radioatividade desse elemento. E a do carbono 14, a meia-vida é 5.000 anos e cacetada. Certo? Aqui eu botei 100%, que era a quantidade original. Certo? Aqui a gente não sabe qual é a quantidade original ainda. Então eu coloquei errado. A não ser que eu tenha colocado um expoente negativo. Na verdade, você botou 100 dividido por 2. Ah, tá, tudo bem. 100 dividido por 2, aí não tem problema. Eu posso levar ali a T na 13. Ou ainda 100% vezes 2 na menos T sobre 13. Cuidado, né? São sutis as diferenças, mas elas existem. Se eu dissesse que a meia-vida seria 13 anos. Ah, não, aí é que tá. Essa aqui eu escrevi em horas, essa aqui eu escrevi em anos. Boa observação. As equações foram escritas em unidades diferentes. Ótima observação. Beleza. Ô, galerinha, agora olha só. Só pra tu ver, né? A equação parecia uma coisa de fim de mundo, mas se tu tivesse ligado na correção anterior, tu ia poder conectar uma coisa com a outra. Pô, a meia-vida do iodo, a meia-vida do carbono e a meia-vida de qualquer material radioativo pode ser escrita como uma equação exponencial. Legal. Mas vamos lá, vamos ver que pergunta que ele me fez aí. Em que Q0 é a quantidade inicial e T é o tempo em anos. Nossa outra equação era em horas. O gráfico que relaciona a massa de carbono 14 em função do tempo está representado a seguir. Cara, que bacana, ele ainda fez um gráfico disso aí, ó, dizendo que no início a quantidade era Q0
e ela foi caindo exponencialmente. Olha que gráfico interessante. Quando era Q0 sobre 2, tinha passado um tempo de 5.715 anos. Quando a quantidade era Q0 sobre 4, passou o dobro de tempo. Que ele escreveu lá 11.430 anos. Tudo bem? Para um organismo que tenha inicialmente 10 gramas de carbono 14, determine o tempo decorrido se a quantidade remanescente for a metade da quantidade inicial. Alguém arrisca? Bota o 10. 10. O Q fica 5. E isso vai ocorrer quanto tempo depois? Não tinha conta para fazer, tu vê, ele fala um monte de coisa para te deixar todo apavorado. Ele dá a resposta na tua frente no gráfico. E a gente trava porque na verdade a gente está nervoso, a gente está achando que a resposta é difícil. Mas a resposta foi gritada na nossa frente várias vezes. Ele falou que a meia-vida era 5.000 e pouco. Para cair pela metade tem que dar a meia-vida. Quanto é que é a meia-vida? 5.715 anos, não precisava nem fazer conta, é só responder. 5.715. Cara, a leitura é confusa, é grande, então tu vê, cara, que loucura. Claro que eu vou fazer a conta pra ti, entendeu? Mas a resposta é essa, 5.715. Então vamos lá, vamos usar a equaçãozinha pra gente ver como é que vai ficar. A equação era Q igual a Q0, que multiplica 1 sobre 2, vezes T na 5.715. Quanto é que era a quantidade original? 10. Ele quer que caia para quanto? Metade é 5. Isto é 1 sobre 2 elevado a T 5.715. Está multiplicando, passa. 5 sobre 10 é igual a 1 sobre 2. T elevado a 5.715. Quanto é 5 sobre 10? É 0,5, é 1 sobre 2 também, né? Já que as bases estão iguais, basta igualar os 1 é igual a T sobre 5.700 e está dividindo, passa T igual a 5.715 anos. Legal, então tu vê, ó. Dava de responder de cabeça. Se nós quisermos fazer a conta não é tão fácil, mas só com interpretação de texto. Perdão, meu amor. Desculpa, surgiu um pouquinho. Só com a interpretação de texto daria para matar a questão. Quem é um bom leitor em português matava a letra A sem fazer a conta. A conta pode parecer um pouco feia, né, pra gente agora, mas tranquilo. Isso não é impossível esclarecer de tocar a linha. É aquela ideia filosófica, né? É aquela história, ó. Será que se eu sempre andar metade daqui até a porta, será que um dia eu chego na porta? Não. Andei a metade do que faltava. Eu andei a metade. Né? Aí eu andei a metade. Mas eu vou ter que andar agora só a metade. E depois eu vou andar a metade do que falta. Aí depois vai faltar 0,0000001, mas eu vou andar a metade do que falta e não vou chegar. Certo? Isso aí já é uma coisa estudada há milhares de anos atrás. É o famoso paradoxo de Zenão. O Zenão fez esse paradoxo já há milhares de anos atrás. E dá até para calcular quanto tempo eu demoro para chegar na porta. Que loucura, né? Mas, do ponto de vista filosófico, a gente nunca vai chegar na porta, né? Porque eu sempre vou andar a metade do que falta. Quando faltar 1 centímetro, eu vou andar meio. Quando faltar meio, eu vou andar 0,25 centímetros. Quando faltar 0,25, eu vou andar 0,125. Então, eu nunca vou chegar. Loucura isso, né? É filosófica essa ideia, cara, da assíntota que vai chegando, vai se aproximando e nunca encosta, né? E sempre se aproxima, mas nunca encosta, safadinha. É loucura isso, é loucura. Letra B, 2,5 gramas. É a metade da metade. Dava ali a resposta, ó. 11.430, sem fazer conta, só com interpretação de texto. Professor, eu quero a conta, mas é claro que eu vou fazer a conta para ti, cara. Eu amo fazer conta, eu adoro calcular. (2,5) a quantidade final, 10 a quantidade inicial, 1 sobre 2 elevado a t sobre 5.715. Está multiplicando, passa. 2,5 sobre 10, 1 sobre 2 elevado a t sobre 5.715. Quanto é que dá isso aqui?
0,25 que é 1/4, né? Tudo bem para vocês que 0,125 é 1/4? 1/4 é igual a 1/2 elevado a 7 sobre 5.715. As bases não estão iguais, eu queria tanto que elas estivessem iguais. Pode errar, galera. Estamos todo mundo igual aqui, pode errar à vontade. Pode ser, pode fatorar, né? Fatorar, né? Isso aqui ficaria 2 na 2, não é isso? Isso aqui ficaria 2 na 1, já está fatorado. Esse 2 na 2, se eu quiser, eu posso inverter ele, né? Fica 2 na... Tudo bem para vocês que 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado e invertendo fica 2 na menos 2? É importante tu entender esses passos todos, tá? Matemática super básica daqui para cá. Ó. E aí fica aqui como então? 2 na menos 1. Elevado a quanto? T 5.715. Potência de potência. O que faz com potência de potência? Multiplica menos T sobre 5.715. Agora as bases estão iguais? E agora que as bases estão iguais, o que eu faço? Corta as bases igualando os... Menos 2 é igual a menos T sobre 5.715. Isso é uma das infinitas maneiras que tinha para resolver, né? Fazendo cruz credo, menos com menos é mais. 2 vezes 5.715, 11.430. Claro que dava de responder pelo gráfico. Ele pediu para te fazer a conta só para te familiarizando com a equação exponencial. Show de bola, inacreditável. Tu pega lá o ictiossauro do fundo do mar, faz um teste químico nele e descobre, tem 125 milhões de anos. Hã? É 125 milhões de anos. Tu jamais vai conseguir imaginar o que é a passagem de 125 milhões de anos. Mal e mal o cara sabe o que aconteceu no retrasado. Imagina 125 sucessivos milhões de anos. Por isso que é tão difícil acreditar em Darwin, cara. Por isso que é tão difícil acreditar que nós e os macaquinhos viemos de um mesmo bichinho ancestral. Não quer dizer que o humano brota macaquinho e do macaquinho brota um humanozinho. Não. Outra coisa que a gente sabe hoje, né, é que os dinossauros são muito mais próximos das aves do que nós imaginávamos, né? Que dinossauro tinha pena, tá começando a surgir agora isso aí, cara. Dinossauro é cheio de pena, a gente não sabia, não é aquele couro de lagarto que a gente vê nos filmes. Tá mais pra pena. Olha que loucura, né? Graças à datação por carbono 14, que é uma das técnicas que está nos permitindo entender o mundo antes da gente. Fala, meu querido. Como é que eles descobrem a quantidade inicial de carbono? Legal, olha só, a quantidade inicial de carbono depende de forma de vida. Uma planta vai ter uma certa taxa. Um ser vivo que não é vegetal, né? É um animal, já vai ter uma outra taxa de carbono. Então ele é de testes. Pega uma pessoa que morreu hoje, testa a quantidade de carbono. Testa ela daqui a 1 ano, testa ela daqui a 100 anos e vai fazendo esse estudo. Parabéns pela pergunta, garoto. Falou, galerinha, até amanhã. Sem dever, né? Hoje vamos estar...